Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pastores Respondem, esse programa que a gente fica trocando de nome porque a gente é lesado o tempo todo. Versão quarentena, versão coronavírus. Fique em casa, não saia de casa, tá? Estamos gravando aqui remotamente, de forma temporária, porque a gente não quer colocar o Guilherme em risco, não quer se colocar em risco, colocar nossa equipe de gravação em risco. A gente quer se proteger, cumprir a quarentena bonitinha, estamos todos trancados em casa, como manda o figurino, fique trancado em casa, vamos achatar a curva de infecção pro bem, certo? Do nosso país. Você acha que isso é coisa da China? Você acha que isso é teoria da conspiração, que é só uma gripezinha? Você é burro! Tomara que você não morra, certo? Então para de propagar mentira. E não vai pro culto, fecha o culto, para as atividades da igreja, pro pessoal poder ficar em paz. Esse é meu jeito tranquilo de começar esse vídeo de hoje. É muito bem-vindo. Mas o conspiracionista merece, cara. Não, conspiracionista nem a gente, pelo amor de Deus. Bom, vamos falar de corona. Tem muita pergunta de corona e igreja aqui no Bom de Pastor. Acho que seria interessante a gente entrar aí na vibe do corona. O YouTube tá desmonetizando vídeos sobre o coronavírus, não é? A gente não vai ganhar nenhum real por fazer isso, mas não tem problema, vale a pena conscientizar as pessoas, mesmo que o YouTube desmonetize, tanto faz. É importante que dentro do ambiente religioso a gente possa falar sobre esses assuntos e se ajudar, tá bom? Vamos começar com uma boa aqui, ó. O pessoal perguntou: igrejas que param o culto em tempo de coronavírus possuem falta de fé? Meu pastor disse. Cara, eu acredito que não é falta de fé. Pelo contrário, né? Eu diria que tem uma marca de fé aí. Porque você crê que a igreja, né, vai passar por isso, né, vai sobreviver a isso, mesmo que o culto ali presencial no prédio da igreja esteja ausente por um tempo, né? Às vezes as pessoas se pegam muito a um detalhe de que pessoas vão abandonar a fé, a igreja talvez vá diminuir, acabar por conta disso, pessoas vão ficar, sei lá, sem alguma assistência de fé porque não vão lá no prédio da igreja. Então talvez isso seja marca de ausência de fé. A gente está aqui falando de cuidado com a saúde, cuidado com o que o pastor deve ter com a saúde das suas ovelhas, né, e principalmente com os idosos da igreja, com o grupo de risco da igreja. Então, não tem nada a ver com falta de fé, tem a ver com prudência, com respeito às vidas, né, com o cuidado das vidas e também com obediência ao que o Estado está fazendo. Se a gente julga que o que o Estado está fazendo é bom, aqui no Ceará, por exemplo, ontem à noite foi decretado que bares, restaurantes, igrejas, lojas, academias, tudo vai fechar, só vai funcionar o essencial. Então nós estamos também obedecendo, né, uma boa ação que o Estado tomou, né? Então não significa falta de fé. Acho que essa é uma visão muito reducionista da fé, muito pequena da fé e da reunião do que é a igreja. As pessoas às vezes comparam, né, vocês podem falar aí também mais, com a perseguição que a igreja surgiu, ou que a igreja que surgiu, né, na igreja primitiva, que a igreja passou, mas a gente não tá em perseguição, não tem nada a ver com perseguição, né? E às vezes as pessoas fazem essa comparação meio burra também, né? Quando aqui em Fortaleza a gente teve ameaças de ataque às igrejas, né? Na última eleição presidencial, muitas igrejas ficaram muito assustadas, porque igrejas receberam ameaças de invasão, de gente que ia lá, as milícias, porque o Bolsonaro ganhou, e as milícias culparam as igrejas por isso, e aqui houve uma certa comoção entre as igrejas aqui em Fortaleza. Eu não sei de nenhuma igreja que cancelou culto, que não teve culto no domingo. As igrejas fizeram seus cultos, mesmo sabendo que estavam em risco, que eles podiam morrer, sofrer atentados, que pessoas iam lá pra tentar, de alguma forma, colocar sobre a igreja a carga da eleição de alguém que pra criminalidade naquele período parecia alguém ruim. E as igrejas fizeram cultos, tiveram fé e estavam lá prontos pra morrer pela sua fé. Não é a mesma coisa. A gente não tá batalhando pelo exercício de fé ou algo parecido. A gente tá preservando a vida dos irmãos da igreja e preservando a vida de outras pessoas que podem, por meio da infecção de membros da igreja, serem mortos também. A gente tá exercendo o bem. Olha só, a gente tá se prejudicando pelo bem da sociedade. Quando a igreja deixa de fazer culto, os irmãos não são edificados como poderiam ter sido pela pregação, os irmãos não têm comunhão uns com os outros, a arrecadação da igreja cai, a obra missionária sente a falta de recursos muitas vezes. É um prejuízo para a igreja não ter culto. Eu não sei quanto tempo eu vou aguentar sem culto antes de pirar, assim, porque é absurdo. Os irmãos da igreja sentem muito a falta dessas reuniões, né? Porque a gente não tá tendo nem reuniões privadas, nem pequenos grupos. A gente tá em estado de isolamento social muito sério. A gente sente falta disso. Pra gente é ruim. Eu não sei como é que vai ser meu salário esse mês. Eu não sei como é que vai ser o salário dos outros pastores e dos missionários esse mês. Se os irmãos não chegarem junto na arrecadação de forma muito voluntária e consciente. Mas a gente sabe que isso é altamente necessário para que haja cuidado para com a sociedade. Isso é tão sério que, veja só, eu tava abrindo a notícia aqui na BBC, que não é fake news, eu fui procurar. Tem um líder de seita na Coreia do Sul, que ficou muito famoso. É uma seita mesmo, hiper neopentecostal. O cara se crê Jesus encarnado. Ele crê que ele e mais 144 mil vão pro céu. É uma seita muito doida. Ele mandou
mandou membros da igreja dele pra ir curar gente na China, orar pra curar. Não só o povo não foi curado, como voltaram contaminados. E ele não parou os cultos. Só esse cara, só essa igreja do pastor, não lembro o nome dele, Lee Man-hee, certo? Ele foi responsável por 60% dos casos de coronavírus na Coreia do Sul. Mais de 8 mil pessoas pegaram coronavírus por causa da igreja dele, porque eles não pararam nas atividades. Ele tá sendo indiciado por homicídio culposo, certo? E ele fez um vídeo pedindo perdão pra todo mundo. Quando a gente treta com o Malafaia, porque o Malafaia não quer parar os cultos da igreja dele, aí, Iago, não, vocês não podem ficar falando mal das igrejas que fazem isso, porque vai gerar um escândalo. Não, o que gera escândalo é o número de casos de coronavírus aumentar, pessoas morrerem, porque igrejas neopentecostais prometem cura, prometem que você não vai ficar doente, como o Malafaia faz na igreja dele, dizendo que não, você não vai, vamos determinar, vamos em concordância, concordar que ninguém vai ficar doente, que a infecção não vai nos pegar. Isso é mentira. Neopentecostalismo mata. A teologia da cura e da prosperidade mata. E não só mata os que estão dentro dessa teologia maldita, mas mata as pessoas que vão estar em volta. Porque as pessoas vão continuar indo pro culto na Universal, vão continuar indo no culto na igreja do Malafaia, vão continuar indo pro culto em igrejas neopentecostais que prometem cura e prosperidade. Elas vão adoecer e vão adoecer pessoas do lado e vão dizer que aqueles que estão se precavendo e cuidando dos outros têm menos fé. Não é menos fé. É saber que Deus não prometeu que a gente ia escapar de infecção. É que Deus não prometeu que os vírus não iam nos tocar. Satanás não nos toca. O inferno não nos toca. O pecado não mais nos leva para longe de Deus. Mas doenças nessa vida estamos sujeitos a elas. Pedro adoeceu, Timóteo adoeceu, Paulo adoeceu. Jesus morreu, caramba. A gente adora um Deus que foi morto, que morreu na cruz. Não existe promessa de cura para essa vida. A gente pode adoecer. E a gente pode pegar coronavírus. E homens de Deus podem pegar coronavírus e podem transmitir coronavírus. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos ser um mau testemunho para a sociedade. A gente precisa tomar cuidado, tomar as medidas de precaução necessárias. Se na sociedade ainda não tem caso de coronavírus, talvez não seja o caso ainda de parar os cultos, mas se já existe pelo menos um caso de coronavírus conhecido na sociedade, é porque existem vários outros ainda não conhecidos, porque nós estamos em subnotificação. Então é irresponsável que qualquer igreja, numa cidade onde já há casos de coronavírus, continue durante esse período, pelo menos inicial, onde os relatórios epidemiológicos estão saindo, continue com cultos, certo? A gente tem que tomar muito cuidado e ser responsável. Essas pessoas que dizem que têm fé porque continuam com os templos abertos em lugares de risco, na verdade elas não têm fé, não é fé isso. Porque a fé, ela é bom senso, ela trabalha com bom senso. Então diz assim, não, nós temos muita fé, vocês têm poucas. Não, vocês não têm fé nenhuma, porque isso nunca vai se parecer com fé. Uma das coisas que o bom senso nos diz é que nós estamos vivendo algo jamais visto ou jamais experimentado por essa geração agora, mais atual. Qual foi a última aí? Eu nem lembro a última pandemia, talvez a gripe espanhola, não sei, alguma coisa assim, né? Lá no início do 1900 por ali. Então nós não sabemos o que nós estamos vivendo. E por não saber bem o que nós estamos vivendo, nós devemos ter bom senso, a cautela, entender que todas as nossas ações vão tocar nos outros, elas vão mexer com outros. Por exemplo, eu sou do grupo de risco e uma pessoa que se acha não imune ou não tenho, eu sou novo e tal, mas ela pode ser um meio de me matar, por exemplo, se ela não tiver essa sensibilidade. Então, se nós estamos vivendo algo jamais visto, os pastores precisam ter humildade de reconhecer, olha, eu não sei o que nós estamos passando, eu não sei bem a dimensão de tudo isso, e confiar nas autoridades e nos profissionais de saúde que estão falando as coisas, e não ficar criando teoria da conspiração, dizendo que isso é coisa do comunismo, isso é coisa disso, daquilo outro. Sabe por quê? Porque a igreja, ela não responde a crises assim com teoria da conspiração. A igreja responde com esperança e lamento. Esperança e lamento é essa maneira que a igreja responde. Se está se respondendo com teoria da conspiração, isso é coisa de criança, é coisa de menino, porque a igreja não responde assim, a igreja responde dizendo assim, olha, nós temos esperança no Deus que é o nosso castelo forte, mas também nós somos chamados a lamentar. Então assim, poxa, nós ficamos sem culto. E aí, aqui completando um pouco a fala do Pedro, não é só fechamos as portas. Nós não podemos ensinar ao nosso povo que nós simplesmente paramos o culto e que isso é fácil para nós. Não é fácil para nós parar um culto. Eu lembro do salmista no Salmo 42, quando ele diz assim, eu lembro de quando eu ia em procissão à casa do Senhor e eu nos reuníamos e cantando com voz de júbilo. Então esse momento da igreja também é um momento de lamento. Então a gente precisa saber dar uma reação apropriada. A reação apropriada não é teoria da conspiração, não é achar que isso é exagero da mídia, não é achar que são essas coisas, nada disso. O momento ensine ao povo esperança
realista, banhada de lamento, que se lembra das obras de Deus antigamente e Deus pode fazer novas coisas hoje, Deus pode mudar esse quadro, mas até lá como é que o povo de Deus reage? Não é dessas formas de criança, ele reage com esperança e com lamento. É muito triste que haja toda uma comunidade de cristãos anticientíficos, né, na sociedade, que ficam inventando um monte de história, que não lê um paper, que não confia na comunidade acadêmica, que não confia na ciência, que não confia em nada. Sai um monte de paper mostrando que o vírus realmente cresceu de forma como uma evolução natural, aí não, o vírus foi inventado no laboratório chinês para eles comprarem dados de mercado. Aí você mostra a partir dos indexadores de mercado que a China não está se beneficiando disso, não existe absolutamente nada que justifique achar que a China tá comprando ações, não sei o quê, mas não, as pessoas pegam a história e entram naquilo. As pessoas ficam comparando taxa de mortalidade de tuberculose, que hoje é a doença que mais mata no mundo, com coronavírus, e pegam uma verdade, sacam uma pequena verdade e esquece todas as outras verdades em volta daquilo, que é o caos em termos de saúde pública que o coronavírus gera, as pessoas morrendo de outras coisas porque o sistema de saúde fica superlotado, todas as comorbidades envolvidas, o alto grau de infecciosidade silenciosa que esse vírus tem, porque quando ele ainda tá inativo e assintomático, ele já é transmitido para outras pessoas. Então existem várias coisas em volta dessa doença que deveria fazer as pessoas tomarem mais cuidado, mas as pessoas preferem acreditar em teorias da conspiração e não acreditar na comunidade científica. É o Zezinho de São José do Mipimbu, que terminou o ensino médio, que sabe mais sobre coronavírus do que toda a comunidade científica. E, cara, eu entendo que nós, como cristãos, desconfiemos pretensa autonomia do pensamento científico, que a gente entenda os limites da ciência e que a gente tenha uma filosofia da ciência diferente. É absurdo acreditar que isso significa que nós somos anticientíficos. Não é porque nós temos uma leitura da ciência muito mais humilde do que geralmente se tem, a gente entende os limites da ciência, do método científico e de experiências metafísicas e respostas filosóficas e religiosas para a vida, que isso significa que a gente despreza, por exemplo, uma das áreas científicas mais fáceis de averiguar resultados, que é ciência médica. Aí o povo começa a inventar um monte de loucura, você tem que gargarejar limão com alho, você tem que passar vinagre na mão, dieta cetogênica, faz o protocolo de não sei o que vai resolver. Gente, confia na comunidade científica, porque medicina é uma das áreas mais fáceis de averiguar resultado científico. Confere, segue especialistas, doutores em epidemiologia, em virologia. O Átila, do Nerdologia, tem feito um trabalho excelente de conscientização acerca do coronavírus. Vai lá, se informa com quem sabe, com quem tá falando direito, não cai em teoria da conspiração, porque isso vai fazer com que os cristãos voltem a um tipo de obscurantismo e as pessoas acham que a gente é um bando de idiota, bando de burro, que ser crente é ser babaca, é ser bocó, que acredita em fake news, é o tiozão do Zap, certo? A gente não pode ser considerado como tiozões do Zap. Nós deveríamos ser o suprassumo do conhecimento, da inteligência e da informação, porque temos a mente de Cristo, e não ser um monte de bobão que acredita em fake news de internet. Isso eu tenho repetido várias vezes, que um dos piores tipos de crente é o crente conspiracionista, né? E talvez hoje seja o pior deles. E para pastores, né, isso é altamente irresponsável. Ser um pastor que gosta de conspirações, que propaga conspirações, é de uma responsabilidade tamanha assim mesmo, que a gente precisa gritar aqui e falar para que você não dê voz a isso, né? E o interessante é que geralmente quem propaga conspirações sobre determinada área não entende nada daquela área, né? Não entende absolutamente nada, e por isso deveria ter uma humildade de buscar conhecimento, né, numa pessoa que é autoridade, que conhece, que estuda isso. Mas até mesmo essa questão de buscar uma autoridade é negada pela conspiração, porque a conspiração vai dizer ela é comprada, ela está vendida, ela está adulterando as informações e os testes científicos, né? Mas isso é muito perigoso para a igreja, né? A conspiração é uma mentira e é viver na mentira, né? E o pai da mentira é o diabo, né? Deus trabalha sempre com a verdade. E eu acho interessante um episódio que acontece em 2 Tessalonicenses, que há um tipo de conspiração ali, de adulteração de documentos de Paulo, que ele vai dizer no capítulo 2 que pessoas estão falando que Cristo já veio e estão usando o nome dele, né, escrevendo cartas, né, falsas, usando o nome de Paulo para enganar a igreja, para criar esse tipo de história, de conspiração. E ele vem mesmo para reprimir isso com toda a vontade, com todo o gás, como a gente diz aqui no Ceará, né, ensinando aos irmãos, olha, vocês precisam procurar as autoridades para saber a verdade. Quem é a autoridade? Paulo e os apóstolos. É a tradição cristã. Ele vai dizer, né, continue na tradição que nós ensinamos, seja oralmente ou por carta. E no final de 2 Tessalonicenses ele diz assim, essa carta eu vou assinar do meu próprio punho. Eu acredito que ele quer assinar para que as pessoas saibam qual é a assinatura dele, né? Qual é mesmo a rúbrica de Paulo
para que elas não sejam enganadas por mentirosos que fazem conspiração usando nomes aí dos apóstolos. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? O crente conspiracionista precisa acabar, gente. Ele faz um mal a ele faz um mal ao outro quando ele propaga mentiras, e conspirações também matam, né? Conspirações matam pessoas. E eu já peguei casos de pessoas que são destruídas mentalmente e a vida mesmo por causa de conspirações, porque acreditam em loucuras inventadas aí, mentirosas, né? E sabe o que me deixa muito, muito constrangido? É porque as alas maiores do olavismo e do bolsonarismo têm propagado essas coisas dentro da igreja, certo? Olavo de Carvalho já fez postagens sobre o coronavírus, como não sendo algo tão sério assim. O Bernardo Kister, certo? Já fez postagem, escreveu texto dizendo que é uma grande histeria, repetindo justamente o que diz o Bolsonaro. E como essas alas hiperolavistas, o bolso-olavismo geral, é tão influente na igreja, as pessoas votam e se devotam, infelizmente. Você vota, mas não se devota, caramba. Os caras são devotados, então dentro de igrejas, pastores, principalmente voltados à ala bolsonarista e olavista, compram essas ideias. Se você pegar o pessoal da teoria da conspiração, o pessoal que diz que esse vírus é só uma gripezinha, que vai passar, que não é tudo isso, vai averiguar. Pelo menos as pessoas que eu conheço que têm seguido isso são bolsonaristas radicais, olavistas doentes, são pessoas dessas alas conservadoras doidas, não é de gente doida. Então é tomar cuidado, tomar cuidado. Essa é a tristeza da influência dessa galera na igreja. E o interessante, e só pegando um pouco disso aí, é que uma das reações de paranoia ou questões de psiquiatria mesmo, não é nem que você negue alguma coisa, assim, só o negar simplesmente. É que você, diante de várias evidências, diante daquilo que é patente, você reage àquilo em uma histeria, uma espécie de negação da realidade. Entendeu? Você não está só negando um fato que todo mundo está vendo que não é bem assim, realmente não tem tudo isso, não. O problema da paranoia é os fatos estarem aí, é a Itália estar aí e outros países do mundo estarem aí, e aqui continuar com essa ideia de que é paranoia, é exagero, é histeria. Nós não podemos responder a uma questão dessa da realidade negando a realidade. Nós precisamos responder essas questões que estão acontecendo com cautela, com humildade, como foi falado aqui, né? Não com essas coisas aí. Uma pergunta boa aqui. O coronavírus é punição de Deus? Não sei. Pode ser, pode não ser. Minha resposta seria essa. Às vezes não tenho nem muito o que discutir sobre isso. Uma forma da gente ver isso é olhando um pouco de como nós devemos olhar o problema do mal. O problema do mal, nós sabemos que existe o mal natural e o mal moral. O mal natural seria as grandes catástrofes, as grandes coisas que acontecem no mundo. Aquilo que nós falamos de coisas que acontecem na natureza, basicamente. E o mal moral é aquele que é ocasionado diretamente pelo pecado. Uma das questões que nós nunca devemos perder de vista é que o mal natural, ele flui, ele tem a sua origem, de alguma forma, do mal moral. Não diretamente, como o caso de um pecado específico. Mas o mundo hoje, ele é um mundo marcado pela queda. Essa é a cosmovisão cristã. Nós estamos marcados pelo mundo que ele sofre essa queda por conta do pecado de Adão. E as consequências do pecado de Adão, elas se alastram pela natureza e elas se alastram pelo coração dos homens, porque é uma consequência da queda. Então, o errado seria dizer assim, poxa, alguém pecou, isso aí é a punição de Deus por algum pecado específico, por conta que existe uma espécie de ocultismo, religiões de ocultismo na China, e Deus... Não, aí já é algo errado. Eu diria que o correto seria dizer assim, esse mal natural, apesar de não ser ocasionado por uma questão específica de algum pecado atual, assim, entre aspas, ele de alguma forma tem a sua origem no Éden. A lama do Éden está no coronavírus. Por quê? Porque há uma consequência de tudo aquilo que aconteceu. Agora, a maneira que o cristão trata com essas coisas, ela deve espelhar como Jesus tratou. Não sei se vocês lembram, quando os discípulos chegam para Jesus, ou uma multidão, na verdade, chega para Jesus e fala do sangue dos galileus, e a ideia lá de Pilatos, né? E eles vão atrás de Jesus com a ideia de querer fazer uma espécie de teoria da conspiração com Jesus e Pilatos. Jesus, você viu o que Pilatos fez com eles e tal? Aí Jesus diz assim, e vocês acham que eles eram menos pecadores do que vocês? Ou mais pecadores, aliás, do que vocês? Jesus tira o foco deles dessa ideia de ver o problema simplesmente como pontual e coloca o problema real da humanidade, que é um problema de queda, que é um problema ocasionado em Adão. Outras vezes os discípulos chegam para Jesus e dizem assim,
Jesus, quem foi que pecou? O pai dele, ele, a família, quem foi que pecou? Aí Jesus, ele desloca esse problema e diz assim, não, isso aí é para que o nome de Deus seja glorificado. Então o que a gente aprende nas Escrituras é que, por mais que o mal natural não necessariamente seja ocasionado por algum pecado específico de uma sociedade ali em termos de ocultismo, alguma coisa que paganismo ali específico, o mal natural ele flui dessa questão da queda. É essa nossa cosmovisão. E tem um problema com o mundo. E o mal natural, de alguma forma, ele é como se fosse um grito de Deus. C. Lewis vai falar isso, uma espécie de sinalização de Deus, de que existe alguma coisa errada com o mundo. Não é possível que alguém olhe para o que está acontecendo e não diga, existe alguma coisa errada com o mundo. É interessante que a teologia da prosperidade diz que a doença vem por causa de pecados, né? Eu pequei, então adoeci. Então a nação está pecando, então a nação adoece, recebe uma praga. E a verdade é que a doença existe por causa do pecado, né? O pecado entrou no mundo e toda a terra caiu em inutilidade. É bom a gente lembrar que nós não temos o livro de Jó para ler, não é? Jó não leu o livro de Jó, nós lemos. Jó não leu a conversa de Deus com o diabo, Jó não leu que Deus estava do lado dele, Jó não leu o juízo de Deus sobre ele, Jó não tinha o livro de Jó para consolá-lo. Nós hoje estamos vivendo como Jó e estamos passando por esse tipo de problema. É por causa dos nossos pecados particulares. Deus está nos punindo como puniu o povo de Israel no deserto, ou Deus está nos provando como provou Jó. A gente não sabe, a gente não tem o livro do Corão para ler, a gente não tem um livro da pandemia para ler, mas a gente tem que agir como Deus manda que a gente haja, com arrependimento, com fé, ver esses momentos de doença e se humilhar. É um ser microscópico que para o mundo, gente. Imagina um ser microscópico que para o planeta, certo? Que para as nossas vidas, que nos mata. Não tem que nos dar humildade, tem que nos dar cautela, lembrar que a vida é pouca coisa, que o que importa é para depois daqui, que a gente tem que ajuntar uma vida e guardar uma vida que o corona não mata. Certo? Tem que lembrar da gente do pecado, mas não só dos nossos pecados particulares, mas do pecado que nos afetou e nos trazer sim ao arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Não porque o corona é necessariamente uma punição a pecados particulares, mas porque ele só existe porque o pecado existe no mundo. Porque nós não estamos ainda no mundo perfeito, onde tudo será limpo e toda doença será tirada de nós. Eu creio que Deus pode trazer juízo sobre a humanidade, sobre alguma nação, sobre algum local durante determinado tempo. Eu creio naquele, vamos colocar assim, no processo de Romanos 1, onde Deus entrega aos homens seus próprios pecados, né? Então, a culpa do vírus é da humanidade. Nós temos chineses ali que foram infectados pelo seu, talvez, de contato com animais. Já é comprovado que o governo mesmo pediu desculpas porque eles omitiram os fatos no começo. Então, tudo isso foi culpa do homem, mas Deus pode usar isso para trazer juízo. Mas, como o Guilherme disse, Iago disse, nós não sabemos, nós não temos essa informação se é juízo de Deus, se não é juízo de Deus. Então eu particularmente não gosto do tipo de mensagem ou dos pastores que ficam o tempo todo tentando identificar isso. É juízo de Deus na China por causa disso, é juízo de Deus na Itália por causa disso, é juízo no Brasil por causa disso. Eu acho que esse momento não é o momento disso, não é o momento de ficar tentando decifrar se Deus está com juízo e sobre quais pecados esse juízo vem. Eu acho que é o momento do amor, da esperança, da fé cristã, do aconselhamento, do cuidado com esse mal que o Guilherme falou, e não ficar tentando identificar que tipo de juízo é esse, qual o pecado que causou esse juízo. Eu não caminho por aí na minha lida pastoral. Eu acho que a gente não deve também ficar tentando adivinhar que juízo é, ou se é um juízo ou não. A Bíblia manda chorar com os que choram, né? Não ficar averiguando esse tipo de coisa, né? Se for algum juízo, é o juízo de Deus sobre a humanidade por causa de Adão, né? É tudo fruto do pecado original, da nossa queda original. Tem uma boa aqui pra gente encerrar. Tem várias, essa aqui veio várias vezes. O coronavírus é uma das pragas do apocalipse? Então, sobre isso, duas coisas que nós devemos ter cuidado. Segundo é excluir todos esses sinais ou simplesmente dizer que eles nunca vão ter ou nunca terão nenhuma relação. Por quê? Porque a própria Bíblia indica algum tipo de sinal com essa questão de pestes ou de guerras e tá lá. É uma questão que nós não podemos negar que sinais que se parecem com esses estão lá nas Escrituras. Porque o texto bíblico é difícil e a gente quer fazer uma relação direta e dizer assim, não, é com certeza. Eu já diria que isso aí é um pouco estranho, porque o texto, ele é disputado, o texto é difícil. Então eu diria o seguinte, olha, a sua posição escatológica pode sim indicar que isso tem alguma relação com aqueles sinais ali. Mas nunca esqueça que existem outras posições escatológicas que vão dizer, não é por quê? Porque aqueles sinais de Mateus 24, de Lucas
e Marcos, eles não acontecem em partes. Então, não é uma guerra ali, uma coisa lá na China, outra coisa aqui no mundo. Não é só uma epidemia ou uma pandemia, é tudo junto. Então, o que dá a entender para algumas posições escatológicas é que os sinais eles acontecem em pacote e de uma forma universal. Ou seja, nós não temos guerras acontecendo em todo o mundo. Então, isso é uma posição escatológica. Outras posições escatológicas vão dizer o seguinte: sim, pode ser um sinal dos últimos dias, porque os últimos dias já iniciaram, eles já estão a processo desde a ressurreição de Jesus. Então é normal que esses sinais de guerra, de doenças, de pandemias, de epidemias, eles vão aparecendo ao decorrer do mundo até o juízo final, até aquele último tempo. Agora, fazer uma relação direta entre corona e essa questão do texto, aí já deve ter mais cautela. Tá? Porque é um texto que exige e vai depender da sua posição escatológica. Então alguns vão dizer que não, porque os sinais eles devem acontecer em pacotes e de forma mundial. Então essas posições escatológicas vão dizer, não, isso é mais futuro, isso é mais para frente, porque isso vai acontecer em pacote e vai ter como centro a nação de Israel. Já outras posições vão dizer, não, isso pode acontecer, porque não precisa acontecer em pacote, não vai acontecer de uma vez, eles podem acontecer ao decorrer desse processo chamado últimos dias. Na minha perspectiva escatológica, eu acho que a gente está vivendo esse sermão profético já desde o período da igreja primitiva, desde o período dos apóstolos. As pragas, as guerras, os rumores de guerras, tudo aquilo, aquelas perseguições já começaram. Jesus mostra os sinais do tempo, não como um jeito da gente perceber um período específico ao longo da história da igreja que marca o fim de tudo, mas sim que aquilo mostra a história da igreja e como nós já estamos vivendo o fim de tudo. No sentido de que a gente está vivendo guerras, está vivendo pandemias, está vivendo desgraças. Desde quando o mundo é mundo, a gente está em guerra. Desde quando o mundo é mundo, a gente está nesse tipo de desgraça. E esses são os sinais que Jesus está voltando a qualquer momento. Nós já estamos nos últimos tempos, nós já estamos nos últimos dias. E essas marcas já estão existindo como sinais da nossa existência. Então, o coronavírus é só mais um desses sinais que estão se manifestando. Cada pandemia, cada guerra, cada perseguição é uma marca desse tempo do fim que nós estamos vivendo desde quando Jesus voltou. Então, eu diria sim, o coronavírus é uma marca, é um sinal da escatologia do Apocalipse, assim como a febre espanhola, assim como a gripe suína, assim como a peste negra, assim como o surto de malária, assim como todas as outras pestes que vieram ao longo da vida, assim como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, assim como a invasão de Jerusalém, assim como a guerra no Iraque, a guerra do Vietnã, todas essas guerras, todos esses rumores de guerra, todas essas perseguições que acontecem no mundo oriental, no mundo islâmico, todas essas doenças, todas elas são marcas desse fim que está se manifestando desde quando Jesus veio. O mais importante, Iago, de sermão escatológico, não importa a sua posição escatológica, para Jesus ali, o que é claro, é que o grande sinal não são os sinais, mas o grande sinal é a vinda do anticristo. É tanto que ele vai falar dos sinais e ele vai dizer o seguinte, olha, mas ainda não é o fim. Quando vier o abominável da desolação, daquele a qual falou o profeta Daniel. Então aí é que ele vai falar dessa ideia do grande momento e da grande preparação ali do povo de Deus. A menos que você acredite que o falso profeta ali, o anticristo, ele caracteriza, na verdade, um sistema mundial e que esse sistema ele já está instalado aqui. Agora, se você acredita que ele é uma pessoa, então ele seria o grande sinal. Não são as guerras, não são esses outros. Esses são apenas rumores, apenas aquilo que vai preparar esse grande momento. Para Jesus, então, e para... Enfim, é difícil falar de escatologia, porque é sempre dependendo da posição escatológica, mas dependendo dessa posição, o grande sinal é o abominável da desolação, o anticristo, e não os sinais de guerras e tudo mais. Isso que vocês falaram é interessante, pegar aqui o gancho do Iago, porque nós devemos ter também uma posição mais de humildade quando a gente olha para a história. Às vezes eu vejo que as pessoas desejam muito que Jesus volte, não só porque Jesus vai voltar, logicamente, mas porque elas querem ser a geração que estava viva quando Jesus voltou. E parece haver esse tipo de expectativa de eu tô vivendo o coronavírus, então Jesus vai voltar agora, né? E eu vou estar na geração que Jesus voltou, né? Se a gente olha para trás, como o Iago colocou, nós tivemos Segunda Guerra Mundial. As nossas guerras são as piores, as nossas pragas são as piores, nós tivemos Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, peste negra e outras catástrofes que talvez as pessoas pensaram mesmo, né? E não aconteceu. Então, momentos como esse, de grande catástrofe, da morte da fragilidade humana, da morte que há algo errado no mundo, devem sim nos levar a olhar para a volta de Jesus. Essa é a nossa esperança.
Mas não para datar, não para dizer é agora, é nessa geração, porque nós não sabemos. A gente pode ter até essa expectativa, logicamente. Mas se você não faz isso, não data, não fica nessa agonia de que é amanhã, né, é depois de amanhã, você pode olhar com esperança sim para a volta de Jesus. Isso aponta que Jesus vai voltar um dia. E eu estava lendo esses dias aqui no culto familiar, que a gente está em casa, né, trancado. 1 Coríntios 15, né, Paulo diz lá sobre a ressurreição, e ele fala assim, olha, se Cristo não ressuscitou, então significa que também nós não vamos ressuscitar no final dos dias, né? E se nós não vamos ressuscitar, todos os perigos que nós estamos passando agora são em vão, não tem sentido nenhum. Né? Então nós podemos sim usar esses acontecimentos para olhar para a volta de Jesus de maneira bíblica, de maneira cautelosa, com a esperança, né, de que ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar com ele quando ele voltar, e por isso sofrimentos aqui fazem sentido, né? Fazem sentido e há esperança nesse tipo de coisa que a gente vive, nas mortes, nas doenças, nas catástrofes. Nós temos esse horizonte para olhar, e é Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos, né? E cuidado com a escatologia deixada para trás, assim. Aquela escatologia que fica fazendo matemáticas e matemáticas, teorias da conspiração. Eu acho que tem que ter cuidado com isso, porque cria-se uma paranoia teológica, pior ainda do que a política. Ou então, igual, tá? A paranoia teológica é igual à da política. Nada presta num período como esse. É só tenha cuidado com esse tipo de escatologia. Ela é mais doentia do que saudável. Quando junta escatologia com conspiração, aí o estrago tá feito. Aí você tem um filme feito Verdade. De louco. É isso, pessoal. Esse foi mais um Pergunte aos Pastores. Até mais, se cuide, use máscaras, lave as mãos e até a próxima. Valeu. Foi aqui, recomecei aqui, parei aqui no Amolto, comecei de novo. Pronto, vamos daí, tá gravando aqui, tá gravando aqui, tá gravando aqui, tá gravando aqui, tá gravando aqui.